Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tô voltando aqui com a segunda parte do vídeo para não ficar extenso, para não ficar também cansativo. E eu parei onde? Eu parei em Jonas, né? No momento que Deus ele chama Jonas. Jonas ele é considerado um profeta de má vontade porque ele não queria que Nínive, que os ninivianos, que os ninivitas, né, ouvissem a palavra de Deus, tivessem essa oportunidade. E no momento que Jonas fica com raiva, é logo o momento que ele começa a pregar e a palavra de Deus fala que a cidade aceita Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados. A palavra do Senhor em Jonas 4 diz que a cidade, no 4 não, no 3, diz que a cidade se arrepende, o rei rasga suas vestes, né, coloca saco de pano e cinza, simbolizando esse arrependimento. E nesse momento que Jonas sai da cidade, ele sai com muita raiva. E ele fala, tá vendo? Aí ó, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus misericordioso. Por isso que eu não queria ir lá pregar a tua palavra, porque eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. Jonas fica com raiva, porque o povo se arrependeu e aceitou Jesus Cristo. E ele ficou com raiva porque Deus é misericordioso. Deus ele fica com raiva de Deus porque o Senhor salvou aquela cidade. Por isso que eu falo assim, eu não defendo a situação de raiva de Jonas, mas há momentos que a gente passa na nossa vida que a gente não quer pregar o evangelho para aquela pessoa que nos assaltou, para aquela pessoa que nos xingou, que nos humilhou, que nos traiu. Vai morrer no seu próprio pecado. Só que não é assim. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos pregar o evangelho tempo fora de tempo para toda criatura. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que haja arrependimento, para que haja essa libertação, para que a pessoa, através da luz da palavra de Deus, ela reconheça que ela está em pecado. E foi o que aconteceu com os ninivitas. Eles escutaram a palavra de Deus, eles se arrependeram e aceitaram Jesus Cristo. E a raiva toda foi essa. E ele pede, para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas ele estava com raiva porque Deus salvou os ninivitas. Simples assim. Então são dois momentos de raiva que a gente passa na nossa vida que a gente tem que avaliar. E quando a gente vê Moisés, aí eu defendo Moisés. Mais cedo eu estava falando sobre a situação da raiva de Moisés, comparando ao casamento. Então, você vai falar assim, Dé, por que você vai comparar um casamento? Só que eu vou comparar o casamento com o homem, sendo Moisés, e o povo de Israel sendo a esposa chata, cri-crisenta, que Moisés fala que fica igual uma goteira lá. Deus fala em Provérbios que a mulher que reclama demais, a mulher rinchosa, ela é igual aquela goteira chata que fica assim, ó. Eu vou fazer essa comparação para você entender o porquê eu defendo a raiva de Moisés. Moisés já tinha sido instruído por Deus para ser o quê? O libertador do povo. Ele já tinha feito o quê? Olha, vamos sair daqui, vamos ir para o deserto para ter salvação. Moisés já tinha ajudado o povo com maná, o povo encheu o saco lá, a mulher reclamando, tô sem, não quero maná mais, eu quero carne, tô cansada de comer maná. Aí o que Moisés fala? Deus, ela tá cansada, o povo tá cansado, eles querem carne. Aí Deus vai lá, manda as cordoninhas, né, mão de passarinho. Tô cansado de carne, tô cansado de maná. Aí vai lá Moisés diante da presença de Deus, quero água. E isso tudo Moisés já estava antes desse episódio de Números 20, Deus já tinha falado, vou eu pesar a mão. O que Moisés faz? Não, eu vou interceder pelo povo. Gente, incrível, Moisés intercede pelo povo, porque Deus ia destruir. A palavra de Deus conta que antes deles chegarem em Meribá, ele já tinha intercedido pelo povo, porque Deus ia pesar a mão. Beleza. Então quando eles chegam, que estão sem água, ele já está saturado, ele já está esgotado, como um marido que só fica lá, ó, a mulher buzinando. Débora, por que você está fazendo essa comparação? Para você poder entender o momento de raiva de Moisés. É o nosso momento. Quando Deus fala assim, Moisés, toca com a tua vara na rocha. E o povo está gritando. Gente, está na palavra de Deus em Números 20. E o povo, tu tirou a gente do Egito para morrer aqui, Moisés. Olha só, Deus tira você da escravidão, Deus tira você do pecado, Deus tira da mão do seu inimigo
e você joga na cara de Deus. Tirou a gente para morrer no Egito, tirou a gente para morrer de fome. Gente, que absurdo. Moisés, até eu pegaria, eu não ia nem pegar a vara para acertar a rocha. Eu acho que eu pegar a vara e acertar o povo. Gente, pelo amor de Deus. É o que Deus está nos alertando em sua palavra. No momento da nossa raiva, a gente toma atitudes precipitadas. Não deixa que a emoção da raiva decida e controle a sua vida. O que Moisés faz? Pega a vara e dá dá 2 pancadas na rocha. Com raiva. Naquele momento Deus fala com ele: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Deus estava falando assim: ei, você passou vergonha na frente deles. Primeiro, que você está com raiva. E segundo, eles viram que vocês estão com raiva. Moisés, Deus já tinha falado o quê? Bate a vara na rocha. Ele socou a rocha, ele bateu. E Deus falou assim: porque vocês não confiaram em mim. Nós que somos imagem e semelhança de Deus, cristãos, e buscamos viver como o Senhor Jesus Cristo viveu, as nossas atitudes repercutem em quem está vendo. Quando Deus falou assim: vocês não confiaram em mim, na presença dos israelitas, o profeta ali era Moisés. Tá, Débora, você quer dizer que a gente não pode ficar com raiva? Sim, mas só que a gente tem que tomar cuidado onde a gente fica com raiva. Eu já passei uns perrengues com raiva com o Luiz Guilherme, das pessoas olharem e depois comentarem. Então eu vigio muito, porque eu sou muito sanguínea. Se eu tiver que rir alto, eu vou rir alto. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que fechar minha cara de raiva, eu vou fechar. Só que hoje em dia eu saio do ambiente. Eu não deixo as minhas emoções conduzir o meu dia, conduzir as minhas escolhas. E naquele momento ali, Moisés, ele perdeu a bênção de ir para Canaã por causa de uma atitude dele, por causa da raiva dele. E eu defendo ele por quê? Porque há momentos que a gente se estressa não por nós, mas a gente se estressa por causa de outras pessoas que não têm cuidado com falar, não têm cuidado, não têm empatia, não têm respeito, não têm amor ao próximo. A gente acaba se estressando por essa situação, como igreja, como um povo de Deus. E ele, como um líder, ele não poderia ter esboçado aquela raiva na frente dos israelitas. O Senhor falou: por causa da tua conduta, por causa da tua falta de confiança em mim diante dos israelitas. Eu li aqui. Eu li a palavra. Então, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas? Esse é o versículo o quê? 12? Números 20 e 12. Não é que não possamos ficar com raiva, mas as nossas emoções não podem conduzir o nosso dia. As nossas emoções não podem fazer com que outras pessoas se percam, outras pessoas saiam da presença do Senhor. As nossas emoções não podem corromper os nossos bons costumes. E aqui eu finalizo, passei um pouquinho, mas toda honra, toda glória ao nosso Deus. Não permita que as emoções conduzam a sua vida. Permita que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo te ajude a controlar o seu temperamento, o seu ímpeto de falar demais, a cara fechada, a sua falta de amor, de empatia, de temperança. Permita que o Espírito Santo te conceda os dons do Espírito Santo. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. E esse foi um dos motivos que eu não gravei ontem o áudio. Foi porque eu não estava muito bem, eu estava com raiva, mas toda honra, toda glória ao nosso Deus, porque nós somos humanos. Mas eu não gosto. E eu coloco as minhas emoções para que o Senhor Jesus Cristo venha conduzir. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. Beijos, a paz, povo.